Olá, hoje é o último dia de SISU e é muito importante você saber até onde vale a pena arriscar ou não a sua nota no SISU. Então vamos lá. Você basicamente vai ter três opções, né? Não tem como fugir. Primeiro cenário, você vai estar passando nas duas opções e aí você tá bem colocado e vai ficar com a primeira opção. Isso aí é o menos preocupante, isso aí não é nenhum problema. Você tem outras duas opções que são preocupantes. A segunda opção, você não está passando em nenhuma das duas universidades, e aí pode surgir a dúvida, que inclusive foi a dúvida de um aluno que eu acompanhei na mentoria do ano passado. Ele falou que ele está em duas universidades federais concorrendo, em uma ele está na posição 14 de 6 e na outra ele está na posição 17 de 8. O que vale a pena? Será se vale a pena arriscar uma aprovação numa terceira posição ou então segurar essas notas? E o que foi que eu falei que ele deve analisar? Primeiro, analisar se existem aqueles três cenários, ou pelo menos um dos três, dois dos três, que eu falei no vídeo anterior, para saber se existem notas fantasmas, se existem pessoas que estão passando em outra universidade e a nota dele também vai subir. Enfim, qualquer um daqueles três cenários que eu abordei no vídeo, é só você procurar, é o vídeo que eu coloquei ontem às 12 horas, então é só acessar que o primeiro vídeo que você vai olhar vai ser ele. A segunda opção, ver até onde vale a pena o risco dele. É muito importante que ele veja se essa terceira opção existe SISU.2. Porque se ele está passando agora, muito provavelmente ele vai passar no SISU.2 nessa terceira opção. Então não tem porquê, já se ele tiver essa segurança de pegar essa nota e colocar no SISU.2, então tá tudo bem com isso, ele pode ser um pouco mais ousado nesse SISU.1. E também ele deve verificar se as duas universidades que ele deseja também possuem SISU.2, porque caso possua, ele pode fazer isso aí, de passar numa mais segura agora para colocar a nota nela de novo no SISU.2, que a tendência é que a nota esteja menor, e ele também não vai ter muita preocupação porque ele já garantiu a vaga em alguma universidade. Então basicamente são esses os fatores que ele precisa analisar. E se você tiver numa situação parecida, onde não está passando nenhuma das duas e está na dúvida se bota numa outra ou então mantém, esses são os cenários que você tem que ver. Você tem que procurar algum ponto de garantia. Basicamente, quando estamos falando de medicina, tá certo que sempre tem aquelas universidades que você deseja mais, talvez a que fica mais próximo da sua casa, mas como muita gente fala, o importante é estar dentro de alguma universidade, né? Se você está numa universidade pública, isso já é o suficiente, até porque a graduação é um período que você não tem muita prática. Então, basicamente, você vai ficar lendo livros, assistindo aulas. Então, não muda muito o fato de você estar na universidade A, B ou C. Numa residência, não, porque existe muita prática. Então, você está num local que possui uma estrutura melhor, acaba influenciando. E a outra opção que pode acontecer é você passar na segunda opção e não passar na primeira. E aí gerar a dúvida do tema do vídeo, que é você colocar apenas uma opção ou apenas duas. Porque o que acontece? Se você, imagina que você está quase passando na primeira opção, são 20 vagas, você está ali na 21, na 22, na 23, e aí você está passando na sua segunda opção, muito provavelmente, e fica na dúvida se deve tirar ela ou não, porque se você de fato ficar na posição 21, 22 e passa na segunda opção, você não consegue colocar a sua nota na primeira opção. Você vai ter que obrigatoriamente se matricular nessa segunda opção. Não vai poder colocar na lista de espera nem nada do tipo. E aí a dúvida é se vale a pena ou não tirar essa segunda opção e concorrer apenas para a primeira, só que correndo o risco de não passar em nenhuma. Até onde vale a pena fazer isso? E muito parecido com a resposta da situação anterior, você tem que buscar um ponto de segurança. Por exemplo, essa tua primeira opção só abre SISU.1 e a segunda ela abre ponto 1 e ponto 2 no meio do ano? Se sim, vale a pena arriscar tua nota agora, porque tu só vai ter chance de colocar tua nota agora nesse semestre. E na outra, se você está passando nesse semestre, no segundo semestre você vai passar. Então vale a pena você arriscar, porque você tem um ponto de segurança no SISU.2 de colocar nessa tua segunda opção. Agora imagina o contrário, você tem essa tua primeira opção, é apenas metade das vagas agora e metade depois, e você tem a segunda opção aqui, que você está passando com certeza e ela só tem uma opção, ou então ela tem até as duas opções mesmo. O que você faz? É interessante você garantir logo a tua vaga, porque se a sua primeira opção possui SISU.1, SISU.2, então você pode garantir a sua vaga
E no segundo semestre você tenta brigar pela sua prioridade. De qualquer forma, você já vai estar estudando numa pública, então dos males o menor. E aí você pode deixar à vontade ali quanto for necessário para poder pegar uma vaga na universidade mais desejada. E o último cenário é quando as tuas duas opções só possuem primeira opção. E aí é um caso um pouco mais desconfortável, porque você não vai ter a tua garantia da segunda opção, já que ela também só vai ser uma opção. E também a tua prioridade só vai ser uma opção. O que eu procuraria seria uma terceira opção que também fosse de fácil acesso, que tivesse SISU ponto 2, para que eu pudesse garantir minha nota lá e pudesse arriscar nessas duas. Aí eu ficaria mais fácil de analisar se valeria a pena deixar apenas a primeira opção. Mas de todos os cenários, esse é o pior de todos, com certeza. Porque você, se não passar na primeira, você também não passa na segunda, então é um pouco arriscado. Aí vai muito da questão de até onde você está disposto a arriscar por aquela universidade, o quanto você prioriza estar naquela universidade em detrimento da outra, mas é um caso um pouco mais específico. Mas todos esses outros que nós falamos, nós temos situações que são mais fáceis de lidar. Basicamente, resumindo tudo, você sempre tem que buscar se existe alguma rota de fuga no SISU 1.2 para você saber até onde você pode arriscar ou não. E aí, fez sentido o que conversamos hoje? Então deixa um comentário falando como que esse vídeo te ajudou a esclarecer qualquer dúvida que você poderia ter sobre o SISU. Você pode também deixar uma mensagem falando que tema que você gostaria que eu abordasse nos vídeos futuros. Eu vou ler todas as mensagens e vou gostar bastante da sua sugestão. E amanhã eu vou falar por que as notas aumentaram tanto no SISU desse ano. Eu iria colocar esse vídeo hoje de por que as notas aumentaram, só que como hoje é o último dia de SISU e existem essas dúvidas de até onde vale a pena arriscar ou não, eu acabei optando por esclarecer esses pontos porque algumas outras pessoas também poderiam estar passando por esse problema e deixo para falar sobre isso amanhã. E era isso, e agora eu aguardo você aqui nos comentários.